Qualquer pessoa maior de 18 anos que se relacionar com uma menor de 14 anos, ela está incorrendo em crime? Meu nome é Giovanni Soares, eu sou advogado criminalista, atuo em todo o território nacional e vamos então entender se qualquer pessoa que se relacionar com uma menor de 14, tendo ela mais de 18, se ela estará incorrendo no delito de estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A do Código Penal. O artigo 217-A, ele diz o seguinte: qualquer pessoa que tenha mais de 18 anos, para ela ser imputável, que se relaciona com uma menor de 14 anos, ou seja, tem conjunção carnal ou pratica qualquer ato libidinoso, ela está incorrendo no delito de estupro de vulnerável. E por que que eles entendem dessa forma? Porque é um consenso que as pessoas elas concordam que quem tem menos de 14 anos não está pronto, não está apta para poder ter esse tipo de relação. Uma pessoa que tem menos de 14 anos, ela tem que fazer o quê? Ela tem que estar brincando, ela tem que estar estudando, ela tem que estar fazendo um curso, por exemplo. Ela não tem que estar se relacionando com outra pessoa, ainda mais no que diz respeito à questão da relação sexual. Então, o STJ, ele editou a súmula 593, que diz basicamente o seguinte: qualquer pessoa maior de 18 não pode se relacionar com uma menor de 14 sob pena de incorrer no delito de estupro de vulnerável. E não importa que, se a vítima consentir, ela pode dizer que quer, ela pode dizer que tem ciência daquilo, e não importa. A presunção aqui, ela é absoluta. Então, independente de qualquer coisa, a pessoa que tem menos de 14 anos não está apta a consentir para esse tipo de relação. Dito isso, então, via de regra, a gente tem que uma pessoa maior de 18 se relaciona com uma menor de 14, incorre em crime, perfeito? Agora, vai ser sempre, é 100% de certeza que todas as vezes que isso acontecer, a gente vai estar tratando de crime? Na verdade, não. Nós temos algumas situações que os tribunais eles têm entendido, a depender do caso, que a gente vai poder, entre aspas, relativizar essa súmula e permitir um relacionamento entre uma pessoa maior de 18 anos e uma menor de 14 anos. E quais situações serão essas? Pegue como exemplo, e acontece bastante, infelizmente, que uma pessoa menor de 14 anos acaba se relacionando com uma pessoa maior, os pais às vezes consentem com a situação, as pessoas do convívio social têm conhecimento e também consentem com a situação, e desta relação duradoura advém um filho, por exemplo. Então imagine a mulher, que ela tem menos de 14, ela está grávida, ela está gestando, ela teve um filho e ela, consequentemente, ela vai ter que dar uma pausa nos estudos, ela vai ter que dar uma pausa ali na sua adolescência, na questão de, né, se divertir, de brincar com outras pessoas, para se tornar praticamente uma mulher adulta precocemente. Então, a partir disso, quem que vai ser o provedor, quem que vai ter que trabalhar, quem que vai ter que sustentar aquela família? Nesse caso é o genitor, porque ele vai ter que prestar tanto essa assistência material quanto à assistência paterna no que diz respeito à criança. Além disso, a gente tem que olhar também o interesse, o melhor interesse da criança, porque imagine, se esse pai ele acaba sendo preso, essa criança vai crescer sem a figura paterna, sem uma assistência material. Então, consequentemente, ela seria de forma indireta prejudicada, ela teria uma, né, uma infância, talvez uma adolescência totalmente abandonada no que diz respeito a esse acesso paterno, em razão da prisão do seu genitor. Então, a depender do tipo de situação, olhando todas essas questões, todos esses interesses, tanto quanto da mãe, tanto da criança, eles podem entender que essa conduta, ela não se enquadra na questão do delito de estupro de vulnerável, porque ela é materialmente atípica. Ou seja, o crime ele tem que ser típico, ilícito e culpável, a conduta.
Então, retirou a tipicidade, a gente não tem crime mais. Nesse caso que eu estou explicando, seria retirado a tipicidade e o fato ele se tornaria atípico dentro dessas circunstâncias. Então é sempre que a gente tiver ali, uma família que adveio dessa relação, a gente pode falar que o fato ele é atípico? Não, não é sempre. Depende muito do caso concreto para a gente fazer esse distinguish entre a situação e a súmula 593. O interesse maior sempre será de proteger a vítima, sempre será de fazer com que ela possa ter a sua infância, pré-adolescência, adolescência normalmente fazendo coisas de adolescente, estudando, fazendo curso, entre outras coisas, perfeito? Então, somente em situações bem específicas é que a gente vai poder falar disso. Por exemplo, se for um caso de uma pessoa de 12 anos, aí já se torna praticamente inviável. Se for o caso de uma relação que ela não é duradoura, foi de 1, 2 meses só e aconteceu isso, não tem como a gente aplicar essa distinção, perfeito? Então vai depender muito do caso concreto. Se os pais não aprovavam e eles tinham um relacionamento escondido, entendem? Então a gente tem que se atentar a essas situações para saber se é possível fazer essa distinção. Na maioria dos casos, não é. Na maioria dos casos, aplica-se a súmula 593 e quem comete esse tipo de ato incorre em crime e, consequentemente, pode ser condenado a uma pena relativamente alta. Perfeito? Muita atenção, então. Resumindo, via de regra, qualquer pessoa maior de 18, menor de 14, que se relacionam, delito de estupro de vulnerável está configurado. Perfeito? Tem alguma situação que pode ser uma exceção a essa regra? Sim, a depender do caso concreto, quando uma pessoa ela constitui uma família de fato, uma família duradoura, quando advém uma criança dessa relação e a pessoa, né, o genitor no caso, tem que sustentar tanto materialmente quanto na questão da figura paterna para cuidar da criança, cuidar da genitora, prover e a subsistência mínima ali para aquelas pessoas, a gente pode fazer uma distinção com essa súmula e considerar esse fato atípico e, consequentemente, não será crime, mas a regra sempre será proteger a vítima. Perfeito? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, entre em contato. Meu WhatsApp estará na descrição do vídeo. A gente pode conversar. Mandem nos comentários também. Deixe um like, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Um abraço.